Your sentence is complete. You are hereby released. Proceed directly to the exit. I'm free! I'm finally free! Linda! 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 Abandoned! It's all abandoned! Why? Ele saiu da prisão com o coração tomado pelo ódio e um único objetivo: encontrar Linda e se vingar. Ao voltar à antiga fazenda, encontrou apenas silêncio, portas trancadas e um passado abandonado. Mas isso não o fez desistir. Pelo contrário, deu início a uma caçada obsessiva e perigosa, enquanto Linda e Quang, sem suspeitar de nada, construíam uma nova vida em uma fazenda distante, acreditando estar finalmente seguros. O que acontece quando o passado se recusa a permanecer enterrado? Fique conosco até o fim, inscreva-se no canal e prepare-se para uma história intensa, cheia de tensão, amor e um confronto inevitável que pode mudar tudo. No dia em que os portões da prisão se fecharam atrás dele, o ex-marido de Linda pisou novamente no mundo livre com um coração ainda mais sombrio do que as paredes que deixara para trás. A liberdade não lhe trouxe alívio nem arrependimento. Trouxe apenas um ódio mais afiado, amadurecido durante anos de rancor silencioso. Dentro da cela, o tempo não apagou nada. Pelo contrário, cada noite foi uma repetição cruel das mesmas imagens. O olhar decidido de Linda ao se afastar, a presença de Quang ao seu lado e a sensação insuportável de que tudo o que ele considerava seu lhe havia sido arrancado. Para ele, aquilo não era passado, era uma dívida que precisava ser cobrada. Assim que saiu, uma única certeza guiava seus passos. Linda jamais abandonaria completamente o lugar onde suas raízes estavam fincadas. A antiga fazenda não era apenas terra e construções, era memória, sofrimento e sobrevivência. Se ela estivesse escondida, pensava ele, mais cedo ou mais tarde retornaria àquele pedaço de mundo que a moldara. Movido por essa convicção obsessiva, ele seguiu pelas estradas conhecidas, sentindo o peso da raiva crescer a cada quilômetro. A paisagem era a mesma, o cheiro da terra também, mas tudo parecia vazio, indiferente à sua volta. Quando a fazenda antiga surgiu diante de seus olhos, seus passos vacilaram. A casa permanecia silenciosa, com as janelas fechadas e sem qualquer sinal de vida. O portão estava trancado com uma corrente grossa, corroída pelo tempo, e o mato alto engolia o caminho por onde antes se caminhava com esperança. O vento atravessava os campos abandonados como um sussurro cruel, confirmando aquilo que ele se recusava a aceitar. Ele agarrou o portão e o sacudiu com violência, fazendo o metal ranger, mas ninguém respondeu. Nenhuma luz se acendeu, nenhuma voz chamou por ele. Linda não estava ali. A ausência atingiu seu orgulho como uma provocação. A fúria explodiu sem controle. Ele andava de um lado para o outro como um animal encurralado, chutando pedras, golpeando a porta fechada, como se pudesse forçar o passado a reaparecer. Para ele, aquela casa vazia não significava fuga, mas desafio. Linda acreditava que poderia desaparecer, reconstruir a vida e esquecê-lo. Isso ele não aceitaria. Diante da fazenda trancada e do silêncio absoluto, ele fez uma promessa silenciosa. Aquilo não era o fim, mas o início da caçada. Em algum lugar, Linda e Quang viviam em paz, sem imaginar a tempestade que começava a se formar. E enquanto não os encontrasse, o ódio que carregava jamais lhe permitiria descansar. Sem se afastar da antiga fazenda, ele permaneceu ali por longos minutos, respirando com dificuldade,
como se o silêncio fosse um inimigo invisível apertando seu peito. A corrente enferrujada ainda balançava levemente no portão, ecoando o som da frustração que não encontrava saída. Aos poucos, a raiva inicial transformou-se em algo mais sombrio e perigoso, uma obsessão fria, calculada, que crescia à medida que ele aceitava uma verdade amarga. Linda não apenas tinha ido embora, ela havia recomeçado, e esse recomeço, para ele, era a maior das traições. Ele começou a vasculhar o lugar com os olhos, procurando qualquer sinal, por menor que fosse, uma marca recente no chão, uma pegada esquecida, um objeto fora do lugar que denunciasse uma volta silenciosa. Nada, apenas abandono. O passado estava ali, imóvel, como um corpo sem vida, e isso o enlouquecia. Cada canto da fazenda despertava lembranças distorcidas, momentos em que ele acreditava ter controle, poder, família. Agora, tudo o que restava era um espaço vazio, que refletia exatamente o que se tornara por dentro. Sem outra opção, ele deixou a fazenda e seguiu para a estrada, carregando consigo um nome que martelava sua mente sem cessar: Quang. Se Linda havia mudado de lugar, não o fizera sozinha. A presença de Quang era uma afronta constante, uma sombra que ele culpava por sua queda. Ele começou a perguntar discretamente, a cruzar vilarejos, a observar rostos antigos, a ouvir conversas soltas em mercados e bares. Cada resposta vaga, cada silêncio desconfiado, apenas aumentava sua determinação. A busca passou a consumir seus dias e noites. Dormia pouco, alimentava-se mal, vivia em estado de alerta permanente. A ideia de que Linda e Quang estivessem vivendo em paz, construindo algo novo sobre as ruínas que ele deixara para trás, corroía sua mente. Em sua lógica distorcida, eles lhe deviam algo, explicações, sofrimento, talvez até medo. Ele não se via como vilão, mas como alguém que tinha o direito de recuperar o que fora tirado. Com o passar do tempo, a esperança de encontrá-los misturou-se ao desespero. Cada estrada sem resposta o deixava mais instável, mais imprevisível. O mundo parecia conspirar para protegê-los, enquanto ele afundava ainda mais na própria escuridão. Ainda assim, desistir não era uma opção. Enquanto houvesse fôlego em seus pulmões, ele continuaria seguindo rastros invisíveis, guiado apenas pelo ódio e pela convicção de que aquele reencontro seria inevitável. Em algum lugar distante, Linda e Quang viviam sem saber que essa caçada silenciosa já estava em curso, e que o passado, que eles acreditavam enterrado, caminhava lentamente em sua direção. Enquanto essa busca silenciosa avançava pelas estradas poeirentas e pelos vilarejos esquecidos, a muitos quilômetros dali existia um cenário completamente diferente, banhado por uma paz quase ilusória. Linda e Quang haviam reconstruído suas vidas em uma nova fazenda, afastada do passado, cercada por colinas verdes e um horizonte amplo que parecia prometer recomeços. Ali, os dias começavam cedo, com o canto dos pássaros e o cheiro de terra fresca, e terminavam com o cansaço honesto de quem trabalha para construir algo próprio. Nenhum deles imaginava que, nas sombras, o perigo se aproximava passo a passo. A nova propriedade ainda estava em fase de conclusão. Cercas recém-erguidas delimitavam o terreno. O celeiro ganhava forma com madeira clara e resistente, e o pequeno pomar começava a brotar, símbolo da esperança que Linda cultivava com cuidado. Cada martelada, cada semente plantada era uma tentativa silenciosa de apagar as cicatrizes do passado. Quang trabalhava incansavelmente, determinado a oferecer a Linda não apenas segurança, mas um futuro onde ela pudesse respirar sem medo. Para ele, aquele lugar representava proteção, um refúgio longe de tudo o que os havia ferido. Linda, por sua vez, sentia o coração mais leve a cada amanhecer.
Havia noites em que o silêncio ainda a assustava, mas o sorriso de Quang e a rotina simples da fazenda a ajudavam a acreditar que o pior tinha ficado para trás. Ela não suspeitava que o nome dela ainda fosse pronunciado com ódio em algum lugar distante, nem que passos invisíveis se aproximavam de sua tranquilidade recém-conquistada. Para Linda, o passado estava fechado, trancado como o portão da antiga fazenda. No entanto, essa sensação de segurança era frágil, construída sobre uma verdade que eles desconheciam. Enquanto planejavam o futuro, escolhiam animais para criar e discutiam melhorias para casa, alguém os procurava com uma fúria silenciosa. O contraste era cruel. De um lado, o amor e a reconstrução. Do outro, a obsessão e o desejo de vingança. Duas realidades avançavam em direções opostas, mas destinadas a colidir. Ao cair da noite, quando as luzes da nova casa se acendiam e o vento atravessava os campos trazendo um falso conforto, o perigo já não era apenas uma lembrança distante, era uma ameaça em movimento. O que Linda e Quang acreditavam ser um novo começo poderia, em breve, transformar-se em um teste brutal de coragem e sobrevivência. Sem saber, eles caminhavam em direção a um confronto inevitável, onde o passado exigiria ser encarado e nenhuma cerca seria alta o suficiente para manter a escuridão do lado de fora. Hello! Xin chào tất cả các khán giả của kênh Ní Tử Ninja Review. Vậy là câu chuyện hôm nay của chúng ta đã kết thúc tại đây. Trong câu chuyện hôm nay của chúng ta đã kể về nội dung đó chính là việc chồng cũ của Linda đã được ra tù. Hắn ta nuôi nỗi hận trong lòng vì Linda và Quang khiến hắn ta phải đi tù. Nên hắn ta đang tìm mọi cách để trả thù Quang và Linda. Nhưng mà một điều thật bất ngờ cho hắn đó chính là khi chồng cũ của Linda đến nông trại cũ của cô thì không còn gặp Linda ở nơi đây. Hắn ta điên cuồng đập phá đồ đạc và tìm mọi cách để tìm kiếm Linda và Quang, và hắn thậm chí còn gặp cả hàng xóm của Linda để khai thác thông tin về địa chỉ mới của Linda, nhưng không một ai tiết lộ cho hắn. Quang và Linda thì vẫn chưa hề biết đến việc ra tù của chồng cũ của Linda, do đó hai người không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập hai người. Liệu rằng hắn ta có tìm được Quang và Linda hay không? Tất cả sẽ được hé lộ vào các tập tiếp theo, sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh Ní Tử Ninja Review. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất. Các câu chuyện sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh Lý Tử Ninja Review nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thanks for watching my video. Please continue support my channel everyone. Bye bye. See you.